Fala, família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? BugriCast pré-jogo entrando no ar, isso mesmo, nessa quarta-feira, 7h15 da noite, no Brinco de Ouro, o Guarani recebe o Confiança. Agora restam 10 rodadas para acabar a Série B, confronto aí eu diria direto, primeiro de muitos que o Guarani vai ter pela frente nessas últimas 10 partidas da Série B. Jogo cercado de expectativas, a necessidade de uma reação imediata do Guarani, tudo isso e muito mais é o que cerca o jogo contra o Confiança no Brinco de Ouro. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre uma novidade aí para torcida bugrina também nos acompanhar aqui no BugriCast e vamos também encher de expectativa para uma partida dura, uma partida difícil e que eu já vou dar um spoiler aqui. Imagina um jogo completamente aberto e muitos gols. Bom, agora pode ser que não aconteça nada e seja 1-0 só para o Guarani. Como vocês sabem, tudo que eu falo acontece ao contrário, mas brincadeiras à parte, está começando o BugriCast pré-jogo Guarani e Confiança. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Antes de falar do jogo, eu já vou lançar a novidade. Na verdade, é um ajuste na nossa programação. Todo mundo está acostumado já a nos encontrar e a gente se reunir ao vivo às 7 horas da noite, toda quarta-feira no YouTube, no nosso canal oficial. E a decisão da quarta-feira foi justamente porque não são esperados jogos da Série B às quartas-feiras. Assim a gente pode produzir o nosso pré-jogo, o nosso pós-jogo, mas vai ter Guarani e Confiança às 7h15, bem na hora da nossa mesa redonda. Então tá aqui o ajuste na nossa programação. Entraremos ao vivo depois do jogo. Então você que aí, se Deus quiser, vai estar feliz por uma boa vitória, um bom resultado do Guarani, vem comentar com a gente o pós-jogo e tudo que cercou aí esse Guarani e Confiança ao vivo, hein? Então o jogo deve acabar ali para as 9h15, assim que acabar, já fique esperto aí com as notificações, hein? Se você não é um inscrito do BugriCast aqui no canal, se inscreva para receber a notificação quando a gente entrar ao vivo, nas redes sociais também, @BugriCast no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim. Mais uma vez, estaremos ao vivo após a partida, se Deus quiser, após a vitória contra o Confiança no Brinco de Ouro. Contamos com a presença de vocês, hein? Vamos fazer um programa diferente, muita resenha, muita pergunta, muito debate e, se Deus quiser, muita alegria. Vamos então falar do jogo, partida dura, partida difícil, partida disputada, um confronto direto aí, jogo de 6 pontos do Guarani contra o Confiança. E para falar do Guarani, a gente chama o nosso jornalista Lucas Rossafa com seu tradicional boletim a respeito aí da preparação do Guarani. Na verdade, né, não teve muito que se preparar, viagem para Pelotas, intervalo de tempo curto entre um jogo e outro, mas o Lucas vai atualizar a gente aí, principalmente com relação à possível formação do time para a partida contra o Confiança. Vai, Lucas, conta pra gente aí o que o Felipe Conceição tá preparando para esse jogo. Fala, Pezão, forte abraço pra você, em especial pra todo torcedor bugrino conectado na programação do BugriCast. O Guarani voltou de Pelotas, desembarcou em Campinas na segunda-feira e fez apenas um treinamento, é isso mesmo, um treinamento antes de enfrentar o Confiança nesta quarta-feira no Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Felipe Conceição tem os desfalques de sempre, os 2 atacantes, Vagninho com problema na coxa, lesão de grau 2, e Júnior Todinho com problema no joelho direito. Ambos são desfalques ainda por tempo indeterminado e o Guarani então tem essas 2 baixas importantes no elenco, além, é claro, do Eduardo Persson, que todo mundo já sabe, só volta a partir do segundo semestre de 2021. Pensando em uma escalação do Guarani que ainda sonha com acesso,
o técnico Felipe Conceição não deve promover mudanças drásticas em relação à equipe derrotada pelo Brasil de Pelotas no último domingo lá em Pelotas. A expectativa é que o Guarani entre em campo com Gabriel Mesquita no gol, Cristóvão na lateral direita, Valber e Didi na zaga e Bidu na lateral esquerda. No meio-campo, Bruno Silva, Lucas Crispim e Murilo Rangel. No ataque, Pablo, Bruno Sávio e Giovani. Caso Giovani seja sacado pelo treinador por opção técnica, Renanzinho aparece aí no elenco como substituto natural. O Guarani abre a 29ª rodada na 8ª colocação com 40 pontos. Lembrando que o Guarani, a partir desta quarta-feira, tem uma sequência decisiva no Brinco de Ouro da Princesa, onde ostenta 100% de aproveitamento desde a contratação de Felipe Conceição. Dos próximos 5 jogos do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, 4 serão dentro do Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Confiança, Figueirense, temos também América Mineiro e, por fim, o derby contra a Ponte Preta no dia 5 de janeiro. Neste intervalo, o Guarani sai para pegar o Sampaio Corrêa lá em São Luís, no Maranhão, no fim do mês de dezembro. Então é um confronto diretíssimo para o Bugre, aspirando aí, quem sabe, o acesso na 2ª Divisão Nacional. Grande abraço, Pezão! Alô, Victor Rede! Guarani Confiança voltando a se enfrentar no Brinco, hein? Tem um histórico importante, é uma partida que marcou o confronto das duas equipes. Conta pra gente aí, Victor, um pouco das estatísticas, esse trabalho gigante que você tem feito. Aliás, pra quem tá ouvindo aqui de novo, @VictorRede, um cara das estatísticas do Guarani ali no Twitter, sempre tem um dado, uma informação nova para a torcida bugrina conhecer e discutir e, por que não, aprender com o Victor Rede. Vai lá, Victor! Fala, Pezão! Fala, galera do BugriCast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede. Eu tô sempre aí passando para vocês dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o Confiança, time aí que nós enfrentamos já por Série A de Brasileiro, Série C, Copa do Brasil, mas no Brinco de Ouro é estreia por Série B de Brasileiro. E como eu falei lá no primeiro turno, como é a estreia, né, nunca teve nenhum jogo aqui por Série B, vamos falar um pouquinho dos outros confrontos dessas equipes jogando aqui em Campinas. A primeira vez foi no dia 20 de abril de 78 pelo Campeonato Brasileiro, assim como eu falei lá no primeiro turno, Campeonato Brasileiro de 78, todos nós bugrinos temos isso muito bem guardado no nosso coração, e foi uma goleada aí de 5-0, com gol de Capitão, Miranda, Careca, Gercinho e Miranda. Então esse aí foi a estreia desse confronto jogando em Campinas. Já a última vez foi 30 anos depois, pela Série C, no dia 3 de novembro, já pela aquele octagonal final, né, onde eram 8 equipes que jogavam em turno e retorno entre si, e os 4 primeiros subiam para a Série B. E foi uma sonora goleada também, de 5-1, com gol de Nunes, Xandão, 2 do Fernando Gaúcho e um gol do Maranhão. Foi ali no comecinho do segundo turno, e a gente, com essa goleada, a gente sentia cada vez mais que o acesso estava pertinho das nossas mãos, e foi o que aconteceu. Até tem um confronto entre essas equipes aqui em São Paulo, né, que foi a última vez que o Confiança veio até aqui enfrentar a gente. Foi pela Copa do Brasil de 2013, só que naquela oportunidade o jogo foi em Limeira, não foi no Brinco de Ouro, e aquela partida foi 1-0, porém nos pênaltis não conseguimos aí avançar na competição e acabamos sendo eliminados na primeira fase daquele ano. Ao longo da história, somando todas essas competições até o confronto do primeiro turno, são 6 partidas com 3 vitórias do Guarani, nenhum empate e 3 vitórias do Confiança. O grande artilheiro é o Fernando Gaúcho com 4 gols. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.
Enquanto isso, na sala de justiça. Bom, vamos lá, hora dos comentários da partida e vamos começar falando sobre o Confiança, sobre o nosso adversário, que aliás começou muito mal o Campeonato Brasileiro da Série B, inclusive lá no primeiro turno, quando o Guarani enfrentou o Confiança e perdeu, né? Vamos lembrar, foi 1-0, uma partida em que o Guarani jogou muito mal, ainda sob o comando técnico, sob a gestão do Ricardo Catalá, aliás, um treinador que a gente não tem muitas boas lembranças. Inclusive, aquela partida foi a estreia do técnico Daniel Paulista, que hoje comanda o Confiança. E daquele momento em diante, daquela vitória, o Confiança, que parecia um time combalido e fadado ao rebaixamento para a Série C, devagarzinho foi emendando bons resultados, boas partidas. Começou contra o Guarani, né, 1-0, fez alguns pontos importantes fora de casa, fez até algumas goleadas ou vitórias importantes, né? Podemos destacar aqui, Confiança bateu o Sampaio Corrêa lá em São Luís do Maranhão, então uma vitória que foi importante contra os times lá de baixo, foi vencendo todos, também venceu o também venceu o Cuiabá, também venceu o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, então Confiança veio embalado aí, mas nos últimos jogos, Confiança vem de 2 tropeços. Inclusive no último perdeu dentro de casa para o Juventude por 1-0 e deu não vou falar uma estacionada, mas parou ali nos 39 pontos, logo abaixo do Guarani. O Guarani em 8º lugar com 40, o Confiança em 10º com 39. Se o Confiança ainda tem alguma perspectiva de brigar pelo acesso, eles vão vir com tudo para esse jogo contra o Guarani. Tem um bom ataque, tem jogadores interessantes ali que podem incomodar a nossa defesa. O Renan Gorni, o atacante muito bom, um cara que tem feito muitos gols. Ari Moura, outro ponta esquerda ali bastante interessante. Então jogadores para a gente ficar de olho nessa partida contra o Guarani. Eu acredito que esses caras vêm com tudo, lançando o seu ataque. Contra o Juventude eles fizeram uma partida de muita ofensividade, criaram muitas oportunidades, mas esbarraram numa boa atuação também do goleiro do Juventude, Marcelo Carné. Então acredito que eles não vêm aqui para empatar, não vêm aqui para tentar chegar aos 45 pontos e se livrar do rebaixamento. Talvez isso possa ser uma consequência das próximas rodadas. Nesse momento eu acredito e vejo o Confiança como um time sim brigando pelo acesso, brigando pelo G4, ainda que tenha uma pontuação inferior do Guarani. Não vamos esperar a vida fácil. Eu lembro, inclusive, do jogo do primeiro turno, muita gente, de novo, falando que o Confiança iria ser rebaixado para a Série C porque o time era muito ruim. Hoje ele está muito perto do Guarani na classificação. Então, olhos atentos, cabeça no lugar. Confiança vem de resultado ruim dentro de casa, mas é um time que tem algumas semelhanças com o Guarani. Joga fora de casa ou tenta jogar da mesma forma que joga em casa. Então, olhar atento no ataque deles e prestar atenção na nossa defesa também. Espero uma participação dura, um jogo difícil em que o Confiança vai sim buscar a vitória contra o Guarani. E com relação ao Guarani, é mais uma oportunidade do time mostrar a sua força, mostrar a sua capacidade de recuperação. Não foi a primeira vez que o Guarani perdeu sob o comando do Felipe Conceição, mas depois de toda a derrota do Guarani veio uma vitória. Então acho que é mais uma chance, mais uma oportunidade aí para os jogadores darem a volta por cima. O time em tese está completo, como disse aí o Lucas Rossafo no seu boletim. A gente sabe que Vagninho e Todinho não tem prazo para volta. Dúvida fica com relação ao Giovani, aberto na esquerda. Acredito que ele possa ter mais uma chance, ou então entraria o Renanzinho ali pelo lado esquerdo. Mas a verdade é que essa possibilidade de recuperação, essa chance que o Guarani tem de mostrar mais uma vez a sua força mental, a sua força de recuperação, ela vem numa hora muito importante. O Guarani tem dos próximos 5 jogos, 4 em casa. Não vamos ficar olhando muito lá na frente, gente. Vamos nos preocupar com o primeiro. Mas esse primeiro a gente precisa ganhar para continuar na sequência. Vi muita gente chateada, muita gente frustrada e até jogando a toalha, dizendo que o acesso não é mais possível ou não seria mais possível depois da derrota lá em Pelotas. Eu não concordo com isso. Já falei no pós-jogo da partida contra o Brasil sobre isso. Na minha cabeça, o Confiança vai entrar ou está encarando a partida contra o Guarani com uma oportunidade de vitória
para buscar aproximação para o G4. Eles têm um ponto a menos que a gente, eles têm 39. Por que a gente com 40, ou tem muita gente que já jogou a toalha e que o acesso ficou difícil? Eu não concordo. E digo mais, muita gente fazendo conta aí que o acesso precisa de 64 pontos. Eu acho isso demais. Para mim, 61, 62 no máximo serão os pontos necessários para se pensar na Série A no ano que vem. Mas vamos um jogo de cada vez, tijolinho por tijolinho, como disse aí o Felipe Conceição em todas as suas oportunidades. Aliás, muito legal ele na coletiva pós-jogo lá em Pelotas, ele deixou claro que o Guarani sim está lutando pelo acesso. Pela primeira vez ele falou isso publicamente e é muito bom ver o nosso treinador comunicando com a torcida, comunicando aí com o externo, né, o fora do vestiário, que o Guarani sim briga pelo acesso. Acho que aquele discurso de chegar aos 45 pontos e ver o que acontece dali pra frente, acho que ficou pra trás, vamos encarar dessa forma. E é com esse espírito que a gente espera ver o Guarani. O maior ponto, na minha opinião, lá em Pelotas, foi a desatenção no começo do jogo. E isso tem sido, em algumas partidas, muito recorrente. Os primeiros 10, 15 minutos, o Guarani demora para encaixar, demora para entrar no jogo. E às vezes não só perde minutos importantes, como às vezes toma gols. E faz com que a jornada da partida seja ainda mais difícil. Então, o que eu espero é um Guarani focado, um Guarani concentrado desde os primeiros minutos. Se possível, voltando lá para a partida com o CRB, quando o Felipe Conceição começou, em que ele falou: domínio de jogo começa com 20%, 40%, 80%, até o time conseguir dominar a partida toda. Espero que o Guarani domine o jogo desde o começo e seja muito próximo daquilo que nós vimos contra a Chapecoense, contra o próprio Operário na última partida, jogos em que nós fizemos valer o fator casa e também mostramos as nossas virtudes ofensivas. Podemos chegar aí à 8ª vitória seguida no Brinco de Ouro, uma marca muito importante na nossa história. Mas, de todo caso, eu espero concentração, espero foco, inclusive de alguns jogadores mais específicos. Não estou dizendo que são esses caras que vão ganhar ou perder o jogo, mas um Crispim ligado, um Murilo Rangel mais ligado, o próprio Pablo, ali na frente um Bruno Sávio, um time mais atento. Esses caras podem fazer a diferença no jogo. Nosso coletivo é bom, nosso coletivo é entrosado, sabe o que quer, mas existem alguns destaques individuais aí que podem fazer a diferença. E é em cima desses caras aí que eu aposto. Eu falei na última mesa redonda na quarta-feira que apostava numa partida com muitos gols e continuo com essa opinião. Acho que o Confiança vem para cima e acho que o Guarani também vai para cima. Então, se Deus quiser, seja uma partida com muitos gols e que termine ao nosso favor. Essa é a minha expectativa do jogo. Refaço aqui o convite para todo mundo nos acompanhar, fazer parte aqui da nossa mesa redonda ao vivo. Entraremos assim que o jogo acabar, entraremos ao vivo no nosso canal do YouTube para debater o jogo, debater, se Deus quiser, uma vitória do Guarani. É um modelo diferente, já que a gente não fará a nossa mesa redonda tradicional às 19 horas, o jogo começa às 19h15, lá para 9h15, estaremos todo mundo no ar aqui para trazer o pós-jogo de Guarani e Confiança e, logicamente, contando com a presença de todos vocês. Muito obrigado, vamos para o jogo, pensamento positivo, que a gente volte aqui com boas notícias, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.